Existe um tipo de tristeza que não passa com sono. Você deita, fecha os olhos, acorda algumas horas depois, e ela tá lá, exatamente onde você a deixou. Não é aquela tristeza que o mundo entende. Não é a que vem depois de uma notícia ruim, de uma perda nomeada, de um motivo que qualquer pessoa reconheceria. A que estou falando é diferente. Ela aparece no meio de uma tarde comum, quando você está numa mesa cheia de gente menos conversando, rindo, e de repente sente que está completamente sozinho. Quando você termina de fazer algo que deveria te dar prazer e não sente nada, só um vazio com um formato de resposta que não chegou. Essa tristeza não tem nome fácil e justamente por isso ela pesa mais, porque quando não tem nome, você não sabe o que fazer com ela. Então faz o que aprendeu a fazer com tudo que não entende. Tenta dominar. E é aí, nesse exato ponto, que começa o problema real. Você tentou de tudo. Ficou ocupado, colocou o fone de ouvido, entrou fundo no trabalho, ligou para alguém só para ter voz na linha, não porque queria conversar, mas porque precisava que houvesse barulho. E por algumas horas funcionou, mas a tristeza esperou. Ela tem uma paciência que você não tem. Quando você finalmente parou, ela estava lá, na beira da cama, antes de dormir, no espelho às 6 da manhã, antes mesmo de você ter acordado direito. E aí, você fez o que qualquer pessoa faz quando algo não vai embora. Depois de tanto esforço, concluiu que o problema era você. Tem algo errado comigo. Esse pensamento, você sabe exatamente qual pensamento é esse. Mas observe o que acontece logo depois. A tristeza não some, ela aumenta. Porque agora você não está só triste, você está com vergonha de estar triste. E vergonha é um peso diferente. Silenciosa, íntima, nunca conta pra ninguém o tamanho que tem. Você continua funcionando, cumprindo, aparecendo por fora. Está tudo bem menos e ninguém ao redor percebe, mas você sabe que não está. O que te ensinaram foi diferente de lidar com tristeza. Te ensinaram a ser forte, que você tem tanta coisa boa que não faz sentido estar triste, que outras pessoas passam por coisas muito piores e seguem em frente. Essas frases vieram de pessoas que te amavam. Não havia má intenção em nenhuma delas, mas nenhuma chegou onde dói. O que fizeram, na prática, foi te ensinar que tristeza é um problema a ser resolvido, uma disfunção, um sinal de que algo está errado menos com as suas circunstâncias, ou pior, com você. E quando tratamos uma emoção como problema, fazemos com ela o que fazemos com qualquer coisa que nos atrapalha. Tentamos eliminar. O problema é que emoções não funcionam assim. Quanto mais você luta contra a tristeza, mais espaço ela ocupa. Não porque ela seja cruel, mas porque ela está tentando te dizer algo. E você continua desligando o telefone. Pense assim: você está andando por um quarto escuro no meio da madrugada. Bate o pé na quina da cama. Dói. O que você faz? A resposta óbvia é acender a luz para ver o que está ali. Mas com a tristeza, você faz exatamente o oposto. Bate o pé, sente a dor e corre para o outro lado do quarto, menos ainda no escuro. E bate de novo, no mesmo móvel, na mesma noite. A tristeza não desaparece quando você foge dela. Ela espera, e a cada vez que você volta, ela está um pouco mais instalada. Há 2000 anos, um homem escrevia à noite, às escondidas, para si mesmo, não para publicar, não para ensinar, não para ser lembrado, para não esquecer. Esse homem era Marco Aurélio, imperador de Roma, o homem mais poderoso do mundo conhecido na sua época. E ele estava triste. Ele perdeu filhos, governou guerras que não queria, carregou o peso de um império que esmagaria qualquer outro ser humano. E mesmo assim, escreveu algo que ainda ressoa com uma precisão que poucos filósofos alcançaram. Não somos perturbados pelas coisas, mas pelos julgamentos que fazemos sobre elas. Antes de achar que isso é mais uma frase de motivação emoldurada para a parede, fique um pouco mais aqui. Por quê? O que Marco Aurélio não está dizendo é não sinta. Ele não está pregando a ausência de sentimento. Ele está dizendo algo muito mais sutil. Existe a tristeza menos e existe o julgamento que você faz sobre o que a tristeza significa. São duas coisas separadas. A tristeza
é uma emoção. Ela chega, mas o julgamento tem algo errado comigo. Sou fraco por sentir isso. Deveria ter superado. Esse julgamento é seu. Você que coloca, você que sustenta, e é o julgamento que transforma uma emoção passageira em um estado permanente. Epicteto nasceu escravo. Não é metáfora. Ele nasceu sem liberdade, sem propriedade, sem direito ao próprio nome. Viveu sob o poder de um senhor que chegou a torcer sua perna deliberadamente, só para provar que tinha esse poder. Dizem que Epicteto disse: enquanto isso acontecia, você vai quebrar. E quando a perna quebrou, disse. Não disse que ia quebrar? Não era indiferença, não era ausência de dor. Era uma distinção que ele havia feito dentro de si, com uma clareza que assustava. Você pode quebrar minha perna, mas não pode tocar em quem eu sou. Epicteto dividiu o mundo em duas categorias. Só duas. O que depende de você e o que não depende. A tristeza que aparece sem avisar, no meio de uma tarde comum, sem pedir licença, não depende de você. É o seu sistema nervoso processando perda, decepção, saudade, o peso acumulado de coisas que ficaram sem resolução. É humano, é inevitável, é honesto. O que depende de você, e só de você, é o que você faz a seguir. E aqui está, quando a tristeza quase chega, todo mundo você faz uma de duas coisas: ou declara guerra menos suprime, a pressas, se julga por estar sentindo, ou atravessa menos com presença, sem se destruir por ela e sem se afogar nela. A primeira opção parece mais forte. É a que o mundo aplaude, mas é a que mais cansa e é a que faz a tristeza durar. A segunda parece rendição, mas não é. É o único caminho que realmente funciona. Há algo que raramente alguém diz em voz alta. Tristeza crônica não cansa tanto pelo que ela é. Ela cansa pelo esforço de não senti-la. Quantas vezes essa semana você desviou de um pensamento antes que chegasse completo? Quantas vezes disse, estou bem, quando não estava? Quantas vezes segurou alguma coisa menos um choro, uma palavra, um peso, porque não era a hora, não era o lugar? Cada uma dessas vezes custou energia. A invisível, a que ninguém vê. E no final do dia, você está exausto, sem saber por quê, sem ter feito nada de extraordinário, esgotado de um jeito que o sono não resolve. Porque o trabalho de fingir que não sente é um dos mais pesados que existem. E é silencioso demais para o mundo perceber. Mas você percebe, a causa não é a tristeza. A causa é a guerra que você declarou contra ela. Existe um mal-entendido sobre o estoicismo que precisa ser dito. Muita gente confunde estoicismo com indiferença, com não sentir, com aquela postura de pedra menos rígida, fria, imune a tudo. Isso não é estoicismo. Isso é supressão emocional com nome filosófico. Os estoicos sentiam, Marco Aurélio sentia o peso de cada morte. Epicteto sentia a dor da escravidão. Sêneca sentia a angústia de existir num mundo que não sabia como viver direito. A diferença não era a ausência de sentimento. Era a relação que cultivavam com o que sentiam. Dominar as emoções menos no sentido real, no sentido que os estoicos viveram, não é esmagar o que você sente. É não ser esmagado por isso. Sentir sem se tornar o que sente. Atravessar sem deixar que o que atravessa se torne quem você é. Aqui está a coisa mais importante deste vídeo, e ela cabe numa frase. Você pode sentir tristeza, menos em ser uma pessoa triste. A tristeza é uma emoção. Ela chega, passa pelo corpo como uma onda, e se você não lutar contra ela, menos ela tem fim. O problema começa quando a tristeza dura tempo demais. Não porque ela quis durar menos, mas porque você a segurou, lutou, julgou, tentou apressar e no processo de tentar fazê-la ir embora, a manteve presente. E aí, depois de tempo suficiente, você começa a se confundir com ela. Eu sou uma pessoa triste. Nunca fui muito de sentir alegria. Sou assim mesmo. Tristeza deixa de ser uma emoção e vira uma identidade. Marco Aurélio escrevia para si mesmo, justamente para não deixar que as perdas, as guerras, as traições virassem definições de quem ele era. Ele sofria, mas fazia um trabalho interno
deliberado, cotidiano. Esse sofrimento é meu estado agora. Não é quem eu sou. Sentir, sem ser. Atravessar, sem se tornar. Essa distinção é o que o estoicismo tem de real para oferecer sobre a tristeza. Não a fórmula, não a lista, não a promessa de nunca mais sentir. A liberdade de sentir sem que o sentimento vire quem você é para sempre. Sêneca, em uma das suas cartas, disse algo que poucos esqueceram depois de ler. Não em eliminação, não em superação, não em força. Ele falou em cura. E cura tem o tempo que tem. Quando você coloca prazo no luto, já faz 3 meses. Deveria estar melhor. Você não encurta o processo. Você o interrompe no meio. E tudo que é interrompido no meio fica no corpo como algo inacabado. Como uma porta que não fechou completamente. Você vai voltar para isso. Em outros momentos, em outras roupagens. Em formas que você não vai reconhecer de imediato, como sendo a mesma coisa não resolvida. A tristeza que não é atravessada não desaparece. Ela se instala, vira o pano de fundo, o ruído baixo que nunca para completamente. O que Sêneca propõe não é chorar eternamente, é honrar o que merece ser honrado, dar ao luto o espaço que ele precisa, menos sem se dissolver nele, mas sem a pressa antes da hora, porque a tristeza atravessada com presença não te diminui, ela te revela. Nada aqui é fórmula, mas há uma prática real, que os estoicos chamavam de prosoche, menos atenção a si mesmo, não análise obsessiva, não ruminação, não escavar o passado atrás de cada causa. Quando a tristeza aparecer, e ela vai aparecer menos, ao invés de automaticamente fugir, ao invés de pegar o celular, ao invés de preencher o espaço com barulho, você experimenta uma coisa diferente. Só para e pergunta, sem julgamento, com a gentileza que você teria por alguém que ama, o que está acontecendo aqui? Não porque sou assim. Essa é uma armadilha. Ela leva direto para a vergonha. Mas o que estou sentindo agora? E o que isso está tentando me dizer? Às vezes ela está dizendo que você está exausto de fingir. Às vezes está dizendo que você está solitário, não por falta de pessoas, mas por falta de conexão real. Às vezes está dizendo que você perdeu algo e ainda não deu espaço para lamentar direito. Às vezes está dizendo que você está vivendo de um jeito que não é seu. A tristeza não é inimiga. Ela é o mensageiro mais honesto que você tem. E você foi ensinado, ao longo de uma vida inteira, a matar o mensageiro. Quero dizer uma coisa com o cuidado que ela merece. Você tem permissão para estar triste. Não como elogio à tristeza, como reconhecimento de que ela é humana, que não é falha de caráter, que não é ingratidão, que não é motivo de vergonha. Você viveu bastante para acumular perdas de pessoas, perdas de versões de si mesmo, perdas de coisas que esperava que fossem diferentes, de tempo que não volta, de relações que ficaram incompletas, com palavras que nunca foram ditas. Isso pesa, e fingir que não pesa não faz você mais forte, faz você mais pesado. Só que por dentro, onde ninguém vê, Epicteto, em seus ensinamentos, tem uma passagem que poucos citam menos, porque é mais humana do que filosófica. Ele fala sobre alguém chorando a morte de um ente querido. E não diz que é errado, não diz que é fraqueza. Diz que o equívoco, se é que existe um menos, é fazer do choro uma prisão. Sentir o luto inteiro, sem se tornar o luto. Essa é a liberdade que o estoicismo tem para oferecer sobre a tristeza. Não a promessa de nunca mais sentir. A possibilidade de sentir sem que isso destrua quem você é. Presença sem rendição. Tristeza sem vergonha. Você chegou até aqui. E se chegou, é porque alguma coisa aqui tocou em algo real. Não porque estava procurando motivação. Não porque queria uma lista de soluções. Mas porque estava procurando reconhecimento. A confirmação de que o que você sente, essa tristeza que às vezes não tem nome, que aparece sem avisar, que não passa com os métodos que o mundo te ensinou, não é loucura, não é fraqueza, não é falha, é humana, é honesta e merece ser tratada com o cuidado que você daria a qualquer coisa que importa. O caminho não é eliminar a tristeza. Nunca foi. O caminho
é parar de tratar a tristeza como inimiga, parar de se envergonhar do que você sente, parar de apressar um processo que tem o tempo que tem e começar devagar, com paciência, menos a ouvir o que ela está tentando te dizer. Porque do outro lado do que dói, com o tempo que precisa menos, existe uma clareza que você não encontra de nenhuma outra forma. Se esse vídeo nomeou algo que você carregava sem palavras, escreva nos comentários uma única palavra, só uma, o que você está atravessando agora. Tristeza, cansaço, saudade, vazio, qualquer coisa que ainda não teve nome em voz alta, uma palavra já basta. Porque às vezes, o primeiro passo para atravessar algo é reconhecer, sem vergonha, que ele está lá. E se quiser continuar nesse caminho, o próximo vídeo fala sobre algo que anda junto com a tristeza. Quase sempre em silêncio. O medo de olhar para dentro quando o silêncio chega. Ele espera por você. Olha para dentro. Dentro está a fonte do bem menos. E ela sempre manará, se você sempre cavar. Marco Aurélio.